Fala galera, você que nos segue aqui pelo canal Escatologia Reversa, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um vídeo sobre escatologia. E hoje nós falaremos sobre a escatologia judaica. Nos nossos primeiros vídeos, nós abordamos a temática da escatologia nas religiões orientais. Então falamos sobre budismo, taoísmo, shintoísmo, vimos como essas vertentes religiosas e também filosóficas olham para a questão da escatologia geral, de uma visão de um Deus que virá reestabelecer a paz e destruir o mal, ou para a escatologia individual, como que essas religiões olham para a questão da transmigração da alma, da reencarnação, do culto aos antepassados e do contato dos mortos com os vivos. Então agora nós vamos analisar os sistemas escatológicos de matrizes cristãs. Mas para isso, primeiro nós devemos então dar uma olhada para o povo hebreu, para o sistema judaico. Primeiro os hebreus, logo depois tornam-se judeus após o período da helenização. Então os hebreus têm o seu sistema escatológico fundamentado no Taná, que é dividido em três partes: Torá, Neviim e Ketuvim, lei, profetas e escritos, ou seja, o nosso famoso Antigo Testamento. Todas as profecias escatológicas dos hebreus ou judeus estão relacionadas no Antigo Testamento. Mais especificamente, isso se inicia nos últimos capítulos de Deuteronômio e que também pode ser estendido para livros como os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias e Isaías, ou os profetas menores como Daniel, Zacarias, Malaquias, Oséias, Ageu ou Sofonias. Então, a visão escatológica judaica, ela se dá a partir do momento em que o povo hebreu entende que as suas diásporas chegam ao fim. Durante a história do povo hebreu, inúmeras diásporas foram realizadas por invasões de outros povos, o que dispersou todo esse povo e os retirou da sua terra, os retirou da sua habitação. O mais famoso, dentre tantos outros cativeiros, como assírios ou o cativeiro egípcio, foi o cativeiro babilônico, que se deu em 597 a 538. Dura 70 anos. Após, então, a invasão do rei Ciro, rei da Pérsia, à Babilônia, então os hebreus são autorizados a voltar para a sua terra, reconstruir sua cidade, reconstruir sua sociedade, reconstruir sua economia, reconstruir sua língua, porque afinal de contas, inúmeras gerações haviam se passado desde que os hebreus haviam chegado na Babilônia. E também reconstruir sua religião e reconstruir o seu templo. O primeiro templo que foi construído por Salomão com toda a sua glória, toda a sua riqueza e toda a sua exuberância. Foi destruído na invasão de Nabucodonosor, quando ele então deporta todos os hebreus à Babilônia para se tornarem escravos. Quando então Ciro, rei da Pérsia, autoriza o retorno dos hebreus à sua terra, então inicia-se um processo de reconstrução do templo. E é a partir daí que o sistema escatológico judaico começa a ser contado. As badaladas do relógio escatológico começam a ser contadas. Por quê? Porque agora nós temos o fim de uma diáspora. Então vem a reconstrução do templo. E aí os judeus irão lutar incessantemente, incansavelmente pela reconstrução desse templo. Então vem Ageu, vem Zacarias, vem Neemias e outros profetas ali, outros personagens que serão fundamentais para o encorajamento das atividades de reconstrução do templo. Logo então é com Herodes, já no Império Romano, quando o Império Romano torna-se então uma potência mundial, é com o Império Romano então no século I a.C. que o templo de Herodes é reconstruído. E aí então nós temos a reconstrução do segundo templo. E aí algumas práticas religiosas judaicas são retomadas dentro desse tempo. Aí então nós estamos dentro do processo escatológico judaico, ou dentro de uma visão de escatologia geral. Ou seja, o resgate do exílio, a restauração do segundo templo no século I com Herodes a.C., depois a chegada do Messias, que na verdade ainda não veio, o reconhecimento de todas as nações de que somente o Senhor é Deus, a ressurreição dos mortos dentro de uma escatologia individual e o retorno ao Éden, né, ao projeto original de Deus. Bom, esses são os passos mais importantes dentro do sistema escatológico judaico. O que eu quero que você entenda
é que algumas dessas profecias, dentro da concepção religiosa e filosófica judaica, já se concretizaram. Então, o resgate do exílio é um exemplo, a restauração do templo também é um exemplo, e também a sua destruição. Destruição essa que foi proferida por Jesus no seu discurso de Marcos capítulo 13. Então, o general Tito, ainda general e depois viria a ser imperador romano, o general Tito invade Jerusalém, cerca Jerusalém, e então destrói o templo e não deixa ali pedra sobre pedra, e acontece uma nova diáspora do povo judeu. Logo, mesmo assim, os judeus não reconhecem Jesus como sendo o seu Messias. Reconhecem Jesus como sendo um grande profeta, um grande sábio, alguém que trouxe luz em tempo de trevas, mas não reconhece ele como Messias. Portanto, para os judeus, o aspecto escatológico mais aguardado de todos os tempos é a vinda do Messias, a vinda de alguém que irá restaurar este mundo, retirar a maldade, destruir o mal e reestabelecer a ordem. A chegada, então, desse Messias é tão aguardada pelo povo judeu ao longo de todos os anos, desde também a sua reconstituição ao território que a história atribuiu a eles, né? Então, em 1948, nós temos definitivamente a decisão de que aquele território ali no Crescente Fértil, próximo à antiga Fenícia, que pega a região ali toda do Jordão até o Mar Morto, seria Israel. É em 1948, então, que nós temos o reconhecimento de Israel como sendo um país. Também um outro marco escatológico dentro desse sistema escatológico geral judaico. Então, dentro daquilo que já se cumpriu e dentro daquilo que ainda irá se cumprir, nós podemos pontuar algumas coisas que são interessantes. Primeiro, a escatologia judaica ela é linear. Ela é algo que se inicia no passado e que acontece no presente e também continuará acontecendo no futuro. Então nós temos, além do resgate do exílio, nós temos a restauração do templo, depois nós temos a chegada deste Messias, e depois da chegada deste Messias e de tudo aquilo que ele irá fazer, retirando a maldade, transformando a política, a economia, trazendo paz a essa sociedade, aí então nós temos o reconhecimento de todas as nações de que este é o Messias tão aguardado do povo de Israel. Então é a partir disso que a esperança escatológica judaica é tão alimentada nas orações junto aos muros da lamentação, mesmo em tantas guerras como acontece na região da Palestina, por conta daqueles territórios, a guerra entre judeus e palestinos, também é um aspecto escatológico levado em consideração por rabinos estudiosos, levado em consideração por estudiosos cristãos também. Então, o reconhecimento do sistema escatológico judaico, ele é de suma importância para que nós compreendamos como que ele irá se desvencilhar ao longo do espaço e tempo da análise filosófica, da análise histórica, tanto para o judeu quanto para o cristão também. Então, por isso que é importante nós sabermos que esse sistema escatológico, uma hora ou outra, ele vai acabar se mesclando, se unindo, entrando em coalizão com o sistema escatológico cristão, que é muito apoiado no Novo Testamento, é muito apoiado no Apocalipse e nas cartas paulinas, mas que também leva em consideração profecias que são encontradas no Antigo Testamento. Então, acaba que esses dois sistemas, hora ou outra, eles vão entrar em coalizão, eles vão aí se mesclar. Tá certo? Então, a partir da saída do povo hebreu da Babilônia, nós temos então um pontapé inicial do marco escatológico, do início da escatologia para os judeus. Essa reconstrução do templo no primeiro século, depois ele é destruído no ano 70 depois de Cristo, a chegada do Messias, que é tão aguardada, e entre a reconstrução do segundo templo e a chegada do Messias, nós temos também a reconstrução do terceiro templo, que é tão almejada pelo povo hebreu. Por isso, então, que o povo hebreu é muito conhecido pela sua fervorosidade religiosa,
né, pelo seu culto a Deus, pela obediência às leis e às regras do Tanar e da Mishnah. Então é muito importante que compreendamos que o dia que o Messias virá para retornar e restabelecer a ordem é também o dia em que a paz, o amor e a restauração dessa terra serão então um marco inicial para o retorno ao Éden, que é o considerado pelos hebreus e judeus, considerado como sendo um marco inicial do projeto divino. Então, dentro de uma escatologia individual, tudo isso que nós falamos é dentro de uma escatologia mais geral. Dentro de uma visão escatológica individual, com a chegada do Messias, que ainda não veio para os judeus, com a chegada do Messias, nós temos então a ressurreição de todos os mortos, o julgamento, o juízo do grande trono branco e, por último, a restauração desse planeta no projeto original daquilo que seria o Éden. Essa é a escatologia individual judaica, ou seja, ressurreição dos mortos e retorno ao Éden. Já na escatologia geral, é a partir do retorno do povo hebreu da Babilônia, do cativeiro babilônico, a restauração do primeiro templo, depois a reconstrução do terceiro templo, entre a restauração do segundo templo e a vinda do Messias, depois a chegada do Messias, e quando esse Messias chega, ele chega para restaurar a ordem e trazer a paz, e por último, dentro de uma visão escatológica geral, nós temos o reconhecimento de todas as nações de que esse Messias realmente é Deus. Bom, nós podemos tirar algumas lições positivas dessa visão escatológica, obviamente, tendo em vista que a cultura hebraica é uma cultura extremamente rica, né, com inúmeros símbolos, alegorias que tornam a visão em relação à religião judaica um tanto mais privilegiada. Por isso, então, alguns apontamentos tornam-se necessários aqui para que nós possamos, então, chegar à conclusão desse vídeo. Bom, como eu já disse, o primeiro deles é que a escatologia judaica ela se mescla muito com a escatologia cristã. Então você vai ver muita semelhança entre uma doutrina e outra, uma fala e outra, uma visão e outra, dentro de ambos os sistemas. Inclusive, quando a gente entrar nos sistemas escatológicos católico e protestante, você muito vai perceber a semelhança entre o sistema escatológico cristão e o sistema escatológico judaico. Uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é a fé que esse povo tem. Então, até hoje, mesmo diante de tanto sofrimento, porque o povo hebreu vem sofrendo desde a sua chegada ao Egito, na época de José, passa por inúmeras diásporas, é escravizado por egípcios, por assírios, por babilônicos, é escravizado por inúmeros povos, é retirado da sua terra, perde sua cultura, perde sua língua, perde seus familiares, depois eles são restaurados de novo quando chega o Império Romano, depois eles são destruídos de novo e acontece outra diáspora na época em que o general Tito invade Roma, são perseguidos por Diocleciano, Domiciano, Vespasiano, Nero. Ao longo da Idade Média acontece então a ascensão do cristianismo, mas esse povo continua sofrendo, esse povo continua sem terra, esse povo continua sem acolhimento, e só em 1948 é que então Israel é reconhecida como um Estado. Então a fé desse povo é uma fé inabalável. A espera do Messias até os dias de hoje demonstra o quanto que esse povo crê nas suas tradições, crê na Mishnah, crê no Tanar, e crê no tão esperado dia do Senhor. Então a fé desse povo é realmente inquestionável. Uma fé que os leva a ter uma visão para o futuro, né? E isso é escatologia, a ter uma visão para o futuro de que haverá um melhoramento para essa humanidade decaída, né? De que o Messias irá restabelecer a paz, de que, né, toda a humanidade voltará então ao projeto original do Éden, e de que um dia esse mundo viverá sem angústias, sem doenças, sem contendas, sem dissensões, sem crises políticas ou econômicas. E isso demonstra o quanto que o povo judeu tem fé dentro das suas crenças e tradições. Então, esse é o sistema escatológico judaico. Deixe o seu like aí, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal e nos acompanhe. Se inscreva aí também
Nós vamos sempre estar produzindo bons vídeos para que você possa estar aprendendo mais sobre os sistemas escatológicos das principais religiões aí do mundo. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.